Graça e paz. Mais uma vez, louvamos ao Senhor por esse tempo que vamos passar aqui, estudando a palavra do Senhor, nessa oportunidade tão rica que Ele nos proporciona para nós meditarmos na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de fundamental importância para a vida da igreja. Vou falar sobre 3 tópicos fundamentais, sobre a libertação, sobre a comunhão e a cooperação. Tudo isso envolve dentro desta esfera na qual Deus então nos chamou. Eu quero ler com todos vocês, em primeiro lugar, Romanos capítulo 6, o versículo 22, que diz assim: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Presta atenção, que agora, porém, libertados do pecado. Em Atos, capítulo 2, versículo 42, a palavra, ela diz assim, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, a palavra diz assim: Disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Até aqui, vamos ter uma palavra de oração, rogando ao Espírito do Senhor que nos ajude na sua reflexão, para que Ele abra então, não apenas a sua palavra, mas também os céus, para que a gente possa ver além da letra a Ele mesmo. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos imensamente pela liberdade que nós temos de abrir as Escrituras e também meditar nela. Pai, que Teu Espírito traga iluminação nas nossas mentes e corações. Pai, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra. Fale com cada um de nós. Nos dê também espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Pai, nós confiamos nas Tuas mãos esse tempo tão precioso e confiamos que Tu irás falar conosco, irá trazer libertação, irá trazer o verdadeiro sentido da comunhão e também da cooperação. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Nós hoje vamos então, com a ajuda do Senhor, meditar sobre esses 3 pontos específicos. O primeiro deles é a libertação, depois a comunhão e depois a cooperação. Esses 3 tópicos, ou esses 3 pontos, eles fazem parte da nossa vida cristã, do nosso crescimento espiritual. Claro que fomos chamados, todos nós sabemos, para a comunhão de Seu Filho Jesus Cristo. Isso é muito claro. Mas para que então fôssemos chamados para esta comunhão com Seu Filho, foi necessário sermos libertos do pecado. E a obra na cruz, ela foi feita de uma vez por todas e para sempre. Então Deus nos amou, nos deu Seu Filho amado, Seu único Filho, aquilo que o Senhor tinha de mais precioso, então Ele deu para nós. E Jesus Cristo veio a este mundo. Ele cumpriu no corpo da sua carne, enquanto esteve aqui na terra, todos os mandamentos no qual o Pai havia estabelecido. Porque Deus é justo, então é necessário que toda a lei se cumpra. Não que nós, pecadores, tínhamos a capacidade de cumprir essa lei, jamais. Então teve que ser aquele que veio do céu, foi aquele que de fato é Deus que se fez carne na pessoa de Cristo, aquele que, segundo Hebreus, diz que Ele é separado dos pecadores, então Ele tinha toda a competência para cumprir toda a lei. E Ele cumpriu, segundo o Salmo 119, Ele cumpriu os mandamentos à risca. Todos eles. Tudo se cumpriu na pessoa de Cristo, porque Ele cumpriu todas as coisas. E depois, então, Ele foi para a cruz, para nos libertar do nosso pecado. Nós já sabemos que Ele nos atraiu na cruz quando Ele foi crucificado. Nós somos colocados ali no corpo de Cristo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que nós também morremos com Ele. Romanos capítulo 6,
versículo 8 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Morremos com Ele, viveremos com Ele. Ou em outras palavras, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e Deus, por causa dessa libertação, nos elevou ou nos colocou numa posição bastante significativa, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então esta é a libertação, esse é o primeiro aspecto. Fomos libertados do pecado, libertos de nós mesmos, da nossa natureza adâmica. Aquilo que Satanás tinha colocado no homem, em Cristo na cruz, ele tirou radicalmente. E não existe outro nome debaixo dos céus pelo qual importa que nós sejamos salvos. Jesus Cristo veio, ele se identificou conosco, ele se tornou como um de nós. Então ele veio e removeu o nosso pecado lá na cruz do Calvário. Fomos inseridos no corpo de Cristo, crucificados e mortos e ressurretos com Cristo. Cristo é a nossa vida. Queridos, vocês sabem que, falando de um modo geral, em todo o mundo, a diminuição da fé e o desenvolvimento da apostasia, eles estão muito evidentes nos dias atuais. As pessoas estão virando as costas para a palavra de Deus, vocês sabem disso. E naturalmente nós reconhecemos que ainda há muitos lugares abençoados pelo Senhor. O Senhor abençoa onde a sua palavra ela é aberta, onde ela é explicada, onde ela é ministrada e onde os irmãos vivam e desfrutam da prática da palavra. Consequentemente, claro que isso aqui não está fora de um compartilhar de Cristo. Cristo, ele é compartilhado a nós quando nós então abrimos as Escrituras. Mas, queridos irmãos, se nós examinarmos hoje a situação da igreja no mundo inteiro como um todo, não deixa de apresentar um quadro que é bastante digno de dó. A gente vê tantos irmãos perecendo, ou tantos daqueles que de fato foram chamados pelo Senhor, carecendo de um alimento genuíno, e o que tem sido dado para eles é tão somente palha. Isso é muito triste, meus irmãos. Então, tendo em vista essas coisas, nós não podemos deixar de gritar à Igreja de Deus que ela se levante, que desperte, que retorne à comunhão com o Pai, à comunhão com o nosso Deus, e que agrade ao Senhor no tempo em que resta ainda da volta de Cristo. E nós sabemos, irmãos, como diz o irmão do passado, que Deus está fazendo o seu último mover de amor para com a vida da igreja. Agora, se você foi liberto, em Cristo você de fato é um filho de Deus. E todos nós, os filhos de Deus em Cristo Jesus, nós fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Eu quero tratar com vocês hoje sobre esse aspecto maravilhoso. Libertação, que nós já vimos aqui agora, né? Quando nós morremos, ressuscitamos com Cristo, Cristo é a nossa vida, fomos libertos do pecado. Romanos 6, 22, um dos nossos textos que nós lemos inicialmente, e uma vez libertados do pecado. Então é uma vez só. Jesus na cruz, como diz o profeta, ele tirou a iniquidade desta terra em um só dia. Quando ele morreu, toda a humanidade foi crucificada com ele. Agora, nós temos que avisar a humanidade que a obra já foi feita, que Jesus na cruz crucificou a todos, que eles já foram libertos do pecado. Agora, muitos não querem ser libertos do pecado, querem viver uma vida de pecado, porque amam o pecado, não querem o Senhor, né? Achando que estar em Cristo é algo que poderia trazer para eles muita escusa dos prazeres carnais, mas não é nada disso. Fomos libertados do pecado, Cristo, que é a verdadeira alegria, vem para dentro de nós e é aquele que nos satisfaz plenamente em todas as coisas. Uma vez libertados do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Agora nós temos que entender a razão do nosso chamamento. Primeiro que nós fomos chamados, segundo 1 Coríntios 1, versículo 9, um texto muito interessante que diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero que você observe aqui uma coisa muito interessante. Nós fomos chamados à comunhão de seu Filho, não com o seu Filho. Por que de e com há uma diferença?
Claro que é uma diferença. Nós somos chamados à comunhão de Cristo, ou seja, nós estamos em volta de uma mesa e Cristo está no meio. Então nós vamos comungar de Cristo, vamos desfrutar de Cristo. Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso desfrute. Infelizmente, muitas pessoas não têm gozado de uma doce comunhão de Cristo. Claro que eles nunca serão cooperadores de Cristo, porque Jesus Cristo ele disse assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você não desfruta de uma comunhão profunda com o nosso amado Senhor, você não terá força para ser um cooperador de Cristo. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então nós vamos ver hoje aqui comunhão e cooperação. Aqueles que desfrutam de Cristo, que entenderam o seu chamado e responderam ao Senhor com sim, nós vamos desfrutar Cristo, vamos comer Cristo, vamos beber Cristo. Então quando nós comemos Cristo, nós estamos alimentando de Cristo, então nós teremos a força de Cristo para sermos cooperadores com Ele. Eu sei que existem muitas pessoas que gritam, nós somos cooperadores de Deus, mas às vezes é só da boca para fora. Às vezes não tem aquela realidade espiritual, porque não se alimenta de Cristo. Como vai cooperar com Cristo? Podem cooperar, às vezes, na obra do templo, que são chamadas as denominações evangélicas. Tem muitas pessoas que eles trabalham, cooperam não para Cristo, mas cooperam para o templo. Eles trabalham em função do templo. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Agora, ser um cooperador de Cristo é necessário, essencialmente, desfrutar de Cristo. Participar desta comunhão de Cristo, comer Cristo, respirar Cristo, beber Cristo. Jesus disse assim em João 7, quem tem sede vem a mim e beba. Jesus e aquela água que satisfaz a nossa sede de significado. Então nós podemos ser um cooperador, porque nós estamos cheios de Cristo. Vamos cooperar com Cristo. Não faremos nada, a não ser aquilo que Cristo ordena para que nós venhamos a realizar. E quando Ele ordena para nós realizarmos, certamente Ele vai nos dar toda a suficiência para realizarmos e exercermos qualquer tarefa em nome dEle. Vocês estão me compreendendo? Precisamos ser cooperadores de Cristo, mas se nós não desfrutarmos da comunhão com Cristo, queridos, nós não seremos cooperadores dEle. Eu quero dizer uma nota para vocês aqui muito importante, irmãos. Há duas coisas que são absolutamente essenciais no relacionamento entre Cristo e o regenerado, se o propósito eterno de Deus deve ser cumprido. E quais são essas duas coisas? Uma é a comunhão e a outra, sabe qual é? Cooperação. Todo aquele que desfruta de uma comunhão íntima com o nosso amado Senhor, vai cooperar com Ele. Porque o desejo daquele que desfruta dessa íntima comunhão é satisfazer o coração daquele que o arregimentou. Então, Cristo nos arregimentou, primeiro, para estar com Ele. Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14. Jesus, antes de enviá-los, Ele chamou-os, aqueles que Ele mesmo quis, para estarem com Ele, comunhão. E depois os designou para pregar. Isso é cooperação. Vocês entendem, irmãos? Comunhão é estar com Ele. Cooperação é ser enviado por Ele, é cooperar, é dar continuidade à sua obra, ao legado que Ele deixou para nós, a sua igreja, o corpo de Cristo. Vocês estão me compreendendo? Isso é tão claro nas Escrituras Sagradas. Se você deseja um crescimento com o nosso Senhor Jesus Cristo, um crescimento espiritual, precisa, em primeiro lugar, desfrutar de Cristo. As pessoas hoje estão muito preocupadas com o ID de Jesus. Claro que tem o ID, mas antes do ID tem o vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em primeiro lugar, Ele deseja, para nos enviar, libertar-nos das cargas pesadas deste mundo, que este mundo impõe sobre nós. Tristezas, angústias, amarguras, infelicidades. Mas quando nós estamos em Cristo, aos pés do Senhor, nós vamos receber dEle mesmo todo o refrigério. Aliás, Ele é o nosso refrigério. Nós vamos aprender ali aos pés de Cristo, como fez Maria. Ela tinha seus ouvidos consagrados para ouvir a sua voz. Então ela pôde desfrutar da pessoa de Cristo.
Então, lembre-se de uma coisa, Jesus primeiro para enviar, para ser um cooperador, Ele chama para uma vida de comunhão com Ele. Você pode, eu também posso, termos comunhão com o Senhor. Fomos libertos do pecado, Cristo é a nossa vida, então nós fomos chamados à comunhão de Seu Filho, para participar de Cristo, de tudo aquilo que Ele é. E a palavra fala que nele habita corporalmente, Colossenses 1, versículo 16, toda a plenitude da divindade. Então esteja em profunda comunhão com Ele, para que você possa então desfrutar de toda a força que Ele nos dá. Então, quando você está com Ele, você vai desenvolver a sua salvação com temor e tremor. O que é desenvolver a sua salvação? É você crescer no Senhor, galgando passo a passo, graça sobre graça, de força em força, de glória em glória. Você vai crescendo, você vai vivendo uma vida ascensional com o Senhor para ser um cooperador com Ele. Quanto mais tempo você passa em comunhão com Ele, mais você e eu somos habilitados para sermos cooperadores com Ele. Queridos, nunca se esqueça disso. Deus é amor e o amor ele é recíproco. Ele colocou o seu amor em nosso coração, Romanos 5,5 fala que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então o amor deve dar e receber. Então Deus amou, nos deu o seu Filho. Agora, o que o Pai espera receber de nós? Cooperação. Então Ele nos amou, Ele nos deu, agora Ele espera, em primeiro lugar, receber. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 16, a palavra fala que todos os nossos atos devem ser feitos em amor ou com amor. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Isso é maravilhoso. Como que os meus atos poderão ser feitos com amor? Porque eu vivo uma vida de amor com o meu Pai Celestial. Queridos, e não existe amor entre Deus e o homem ou entre os homens, a menos que existe relacionamento tanto de comunhão como de cooperação. Estão me compreendendo, irmãos? E quanto maior o amor, mais completa é a comunhão e a cooperação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 3,9, ele vai mostrar qual é a função nossa da igreja, da noiva de Cristo. A palavra fala assim, 1 Coríntios 3,9, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, nós somos, como igreja do Senhor, cooperadores dele. Por quê, irmãos? Nós somos a noiva. A noiva é a auxiliadora idônea, é aquela que coopera com o Senhor. Vocês se lembram que na eternidade passada, o eterno Filho, ele descansava no seio eterno do Pai. Lembra lá em João 1,18? Então, deixa eu repetir para vocês. Na eternidade passada, o Filho eterno do Pai descansava no seio do Pai. O que era isso, irmãos? Isso chama-se comunhão. O Filho no seio do Pai é comunhão. Agora, quando este Deus triuno iniciou o seu maravilhoso plano de redenção, o eterno Filho, Jesus Cristo, ele ofereceu-se como um cordeiro para ser imolado pelos nossos pecados. Isso era o quê? Cooperação. Então, lembre-se de uma coisa, o Filho eterno no seio eterno do Pai é comunhão. Agora, o Filho, quando Deus então iniciou aquele plano para nos redimir, para nos alcançar, e o Filho assumiu uma posição, ele veio a este mundo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, claro que ele teria que ser morto, isso chama-se cooperação. Comunhão com o Pai e cooperação junto com o Pai. Claro que quando somos cooperadores de Deus, cooperadores do Pai, Ele nunca vai nos deixar só, Ele não vai nos abandonar. Irmãos, Ele nos amou, ou seja, Deus, o Deus dos céus, guarde bem isso aqui que é muito importante, o Deus do céu veio até nós em Cristo para ter comunhão conosco. Nós sabemos que fomos salvos inteiramente pela sua graça. O que isso significa? É ter comunhão. Isso é comunhão. Por outro lado, Ele nos pede para que levamos a sua graça, essa graça que nos alcançou, aos pecadores. Como é que chama isso? Cooperação. Se de fato
nós cremos e recebemos o amor de Deus, nós fomos salvos, fomos libertos, fomos salvos inteiramente pela graça. Isso é comunhão. Agora, Ele nos pede para que a gente possa então dividir, falar da sua graça para os pecadores. Como é que chama isso? Cooperação. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, junto com Ele. Então, Ele está dizendo para mim e para você. Você que foi salvo pela graça, fomos salvos para uma comunhão, isso é comunhão com Ele. Fomos chamados para a comunhão de seu Filho. Agora, uma vez que fomos chamados por essa comunhão, estamos nessa comunhão, morremos e ressuscitamos com Cristo, Ele é a nossa vida, agora Ele nos pede para sermos cooperadores com Ele, ou seja, Ele quer falar daquilo que Ele é para os pecadores. Agora, Ele vai usar quem? Você e a mim como cooperadores. Agora, você quer ser um cooperador de Deus ou não? Amados, nós estamos vivendo um cristianismo muito egoísta. Hoje a gente percebe, a gente escuta rádios evangélicas, a gente percebe que as pessoas ficam ligando, pedindo música. Eu gosto desse louvor, gosto daquele louvor. O que é isso? Egoísmo. O louvor não é para nós. Irmãos, eu não posso aqui tocar um louvor porque o irmão ou a irmã gosta. Eu tenho que, de fato, cantar louvores a Deus, não para nós mesmos. É um erro muito grasso, é uma falta de maturidade espiritual quando nós colocamos os louvores e louvamos para nós mesmos. Somos igual aqueles fariseus. O fariseu, ele orava de si para si. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais. Não, irmãos, nós temos que louvar o Senhor com canções que expressam a pessoa e a obra de Cristo. Aquela gratidão no nosso coração para o Pai, para que Ele então seja louvado, seja engrandecido. Não me importa se eu gosto ou não, o louvor é para Ele, não é para nós. Então, por isso que a igreja, ela está degradando, ela está caminhando para trás, não para frente. Olha, e uma das coisas mais terríveis destes últimos dias é que a igreja está vivendo esta maldita superficialidade. As pessoas não querem crescer, as pessoas estão muito contentes com aquilo que Cristo fez na cruz por elas, morreu e ressuscitou. Queridos, mas Deus não está contente com isso. O desejo do Pai é formar em nós a pessoa de Cristo. Eu gosto muito daquilo que Paulo escreveu em Gálatas. Gálatas tem 3 pontos específicos. Ali em Gálatas, no capítulo 1, nós vemos ali Cristo sendo revelado a nós. Gálatas 1,16. Cristo revelado na vida de Paulo. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Então, o primeiro aspecto é o novo nascimento. A revelação de Cristo em nós. Aquele que não nasceu de novo não pode ver. Então, Ele revelou em nós o seu Filho pelo novo nascimento. Cremos que morremos e ressuscitamos com Cristo, Cristo é a nossa vida, nascemos de novo, mas agora precisamos de crescer. A vida de Cristo precisa crescer em nós. O evangelista João, ele escreveu, convém que ele cresça e que eu diminua. Em Gálatas 2,20 diz assim, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Observa, Gálatas 1,16, Cristo sendo revelado em mim, Gálatas 2,20, Cristo vivendo em mim agora. Ele foi revelado e agora Ele vive. Mas tem Gálatas 4,19, que Paulo diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até Cristo seja revelado plenamente em vós. É assim que está no original. Cristo revelado, Cristo vivendo dia a dia sua vida em nós, e Cristo sendo formado em nós. E a formação de Cristo em nós é pelo caminho da cruz. Então a obra da cruz ficou lá para trás, quando cremos que morremos e ressuscitamos. Agora Ele vai usar o caminho da cruz, vai usar o Espírito Santo, a palavra, a cruz e as circunstâncias para formar dentro de nós a pessoa do Filho. Para que você possa dizer, não mais eu, mas Cristo
Aí você será um grande cooperador do Pai. Você sabe, eu também sei que a Trindade é uma comunidade corporativa e cooperativa. Corporativa porque são 3 em 1, com essências diferentes. Deus não faz nada sem o Filho. O Filho não faz nada sem o Pai. E o Espírito Santo não faz nada sem o Pai e sem o Filho. Há uma cooperação entre a Trindade. Queridos, há uma vida corporativa e cooperativa. Um coopera com o outro. E todas as vezes que o Pai faz alguma coisa, o Filho está envolvido, o Espírito Santo está envolvido. Na obra lá na cruz, vocês se lembram? Quem morreu foi o Filho. Mas o Pai estava envolvido, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Deus estava em Cristo, Cristo realizando a obra, mas Deus estava em Cristo. E o Espírito Santo, a palavra fala em Hebreus, que Ele se ofereceu pelo Espírito Eterno para ser morto numa cruz. É muito lindo como que a Trindade está envolvida em todas as coisas. Lembra de 2 Coríntios capítulo 13? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Não apenas o Pai, não apenas o Filho, mas também o Espírito Santo. A Trindade Santa sejam comigo e com você. Entende, irmãos? A graça do Senhor Jesus Cristo, Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, a Trindade, sejam com todos vocês. Isso não é maravilhoso, não é glorioso? Amados, lá no Antigo Testamento, encontramos ainda referências nas quais Deus fala de si mesmo no plural, referindo-se à Trindade, como eles trabalhavam juntos. Tem um texto, deixa eu abrir para vocês aqui em Gênesis 1, versículo 26. Veja a Trindade trabalhando aqui na criação e também aqui especificamente na formação do homem. Gênesis 1, 26, a palavra fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observou aqui? Façamos, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Como que nós sabemos que a Trindade está envolvida aqui? Façamos, não é faço, eu faço, façamos. O Pai, o Filho e o Espírito trabalhou na formação do homem. Isso não é lindo? Você foi criado pelo Senhor. Deus lhe moldou cada detalhe da sua vida, cada detalhe do seu corpo, os seus dedinhos, seus ligamentos, suas articulações, a sua massa cefálica, os seus olhos, a sua boca, o seu nariz, seu olfato, tudo Ele fez de uma forma tão linda e tão perfeita. Ali, quando a criança ela é concebida, Deus começa a trabalhar dentro do ventre da mãe todos os ligamentos, toda a forma daquela criança. Ele trabalha até agora. Há uma cooperação da Trindade, meus queridos irmãos. Claro que o pecado entrou no mundo, mas Cristo veio. E Ele veio com uma finalidade de tirar o pecado do mundo e chamarmos para uma linda e doce comunhão com o Filho, para que então possamos ser cooperadores com Ele. Querido, você sabe o que significa ter comunhão? Comunhão significa ter união, ter paz e partilha com alguém. Quando Deus resolveu ter comunhão conosco, Ele nos deu tudo o que Ele tinha de mais precioso. Comunhão é você ter coisas em comum, ou seja, tudo que é do Pai é meu. E tudo que é meu é do Pai. Irmãos, o que nós temos para compartilhar com o Pai? Mas graças ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Então, com o amor dEle colocado em nós, nós podemos responder a Ele, devolvendo o seu amor, amando o nosso Senhor, com o amor que Ele nos deu para amá-lo. Agora Ele nos deu tudo, irmãos. Você é tão amado pelo Pai, mais do que você imagina. Se você soubesse o quanto que você é amado pelo Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, você nunca mais iria murmurar na sua vida, você iria se alegrar, se regozijar, saber que Deus te ama. E o amor de Deus faz com que todos os nossos temores sejam dissipados,
porque é um amor que traz alegria para nós, um amor que nos faz com que nós sejamos aceitos, um amor que tira de nós todos os temores, todos os medos. É um amor que nos dá segurança, é um amor que nos dá convicção. Queridos, agora me responda uma coisa: com quem você tem comunhão? Com quem você tem comunhão? Tem um texto em 1 João, capítulo 1, versículo 3, que a palavra de Deus ela diz assim, 1 João 1, verso 3. Olha só que texto lindo aqui, diz assim a palavra. Claro que esta voz aqui, aliás, essa escrita é do apóstolo João, mas esta voz é do Espírito do Senhor. É o Espírito inspirando João a escrever. Então o Espírito vai mostrar, é o Espírito falando para mim e para você com quem que é a nossa comunhão. Ele diz assim, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, o que o Espírito está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo que a comunhão dele é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Agora, ele diz outra coisa muito mais interessante. Olha, nós anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente com o Espírito, mantenhais comunhão com eles. Ora, a comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Você que está me ouvindo nessa oportunidade, você foi chamado para ter comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele não está longe. Se você creu na sua inclusão no corpo de Cristo, morreu e ressuscitou com Ele, a Trindade Santa habita dentro de você. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, está escrito assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Essa palavra guardará significa reter, significa obedecer. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos, olha aqui, se viremos é a Trindade, viremos para Ele e faremos nele morada. Então, a Trindade Santa, por aquilo que Cristo é e fez na cruz do Calvário, habita dentro de você, para que você possa ter comunhão com Deus vivo e praticar a presença de Deus todos os dias na sua vida. Quando você está nessa íntima comunhão com Ele, o que acontece, meus queridos irmãos? Acontece que você será um grande cooperador com o nosso amado Senhor. Então, o que significa comunhão entre os irmãos? Precisamos ter comunhão uns com os outros. Koinonia. Essa palavra koinonia é uma palavra de origem grega e significa comunhão. Este termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação e compartilhamento. Se você creu no Senhor, você tem um grande prazer, um imenso prazer em se reunir como igreja do Senhor. Quem não creu no Senhor, que é apenas aquelas crenças religiosas, aquela fé dos demônios, que diz Tiago, crês tu que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Esses não se importam com a comunhão. Esses tanto faz se reunir como igreja uma vez por mês, ou cada 3 meses, ou só no Natal, só na Páscoa. Esses não são filhos de Deus, são as suas manchas, diz lá em Deuteronômio. Não são mais meus filhos, são as minhas manchas. Não são meus filhos, são manchas. Deus não tem prazer neles, mas aqueles que creram. Queridos, qual é a evidência de alguém que tem comunhão uns com os outros, que creu no Senhor? Se você ler Atos, capítulo 2, versículo 44, a Bíblia diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, o que é meu é seu. Mas todos os que creram estavam juntos. Amo a comunhão, amo estar juntos. Na expressão do Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. São pessoas que têm prazer na comunhão, porque vamos à casa do Senhor. O que eu vou encontrar lá? Vou encontrar a palavra de Deus, vou poder, adorar a Deus junto com meus irmãos. Por isso que
Todos os que creram estavam juntos. Quem não desfruta da comunhão com o Pai, com o Filho do Espírito e com seus irmãos, nós temos que questionar. Será que essas pessoas não tiveram uma salvação superficial? Será que eles de fato nasceram de novo? Será que creram de fato? Queridos, a evidência vai mostrar isso. Todos os que creram estavam juntos. Se você não creu, você não tem prazer em estar junto com os outros irmãos. Amados, lá no Jardim do Éden, vocês se lembram que o nosso amoroso Deus, o nosso amoroso Criador e seu primeiro homem deve ter andado frequentemente ali no jardim ao calor do dia. Todos os dias à tarde, na viração do dia, Deus vinha para ter ali um relacionamento com Adão. O que isso significa? Significa comunhão. Deus vinha para ter comunhão com o homem, isso era comunhão, na viração do dia. Agora, por outro lado, o soberano Senhor, Deus deu ao seu súdito o domínio sobre todas as coisas. Como é que chamava isso? Isso era cooperação. Deus vinha ter com o homem, nunca, as Escrituras nunca falham, nunca muda, Deus nunca muda a sua tática. Primeiro somos chamados à comunhão, Deus vinha ter comunhão com Adão e depois deu para ele domínio. Isso era cooperação, para que então Adão fosse um cooperador do Senhor. Vocês estão me compreendendo, meus irmãos? Comunhão e cooperação. No nosso caso, fomos libertos do pecado, chamados para a comunhão, para sermos então excelentes cooperadores. E a palavra fala lá em Gênesis 1:26, Deus dizendo o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então isso era cooperação. Deus chamou o homem para comunhão e depois para ser um cooperador. Você se lembra que desde o início, lá no Éden, Deus procura se relacionar com o homem. Eles tinham um momento específico para isso, porque quando as cores do céu se juntavam formando mais aquela bela pintura de tons azuis, laranja e rosa, Adão recebia a visita de Deus lá no jardim para um momento de comunhão, um momento de intimidade. Isso era tão maravilhoso. Então aquela comunhão, vocês se lembram, ela foi rompida, interrompida pelo pecado. Então, depois disso, vem Jesus e ele não só restaura a liberdade para nos relacionarmos com o nosso amado Criador, como nos dá o direito de chamá-lo de Pai. Já não somos apenas a sua criação, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Comunhão e cooperação. Você tem vivido dentro deste, vamos dizer assim, não um preceito, você tem vivido diante desta relação de comunhão e cooperação? Você se lembra, irmãos, que na noite anterior à sua crucificação, o Deus homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se assentou para ceiar com os 12. Isso era o quê? Isso era comunhão. A última ceia, Jesus chamou seus discípulos, assentou-se em torno daquela mesa para desfrutar de uma comunhão. Chamados à comunhão de seu Filho. Ele disse assim, ele pegou o pão, partiu o pão e disse para os seus discípulos, tomai e comei todos vós, isto é meu corpo que é dado por vós. Esta é a minha força, é a minha vida, tudo aquilo que eu sou, eu estou dando para vocês. Isso era comunhão. Mas, amados, depois que ele realizou uma obra no Calvário, antes de ascender ao céu, ele disse, lá em Mateus, capítulo 28, 19 e 20, ele disse assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que é isso? Isso é cooperação. Primeiro Jesus chamou seus discípulos para uma linda ceia, comunhão. Depois os enviou para pregar o Evangelho, para fazer discípulos. Isso é cooperação.
Queridos, nós somos chamados não apenas para a comunhão, mas para a cooperação. Amados, o Pai estava no Filho e isso era comunhão. O Filho respondia ao Pai, isso era cooperação. Tem um texto que ilustra muito bem isso. Abra sua Bíblia comigo em João 14, versículo 10, que a palavra de Deus, ela diz assim, presta atenção aqui, João 14, verso 10. Vou ler bem devagarinho e fique bem atento para você compreender que nesse versículo tem comunhão e tem cooperação. A parte A vai falar da comunhão. João 14, 10 diz assim, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O que é isso? Jesus no Pai e o Pai em Jesus, isto era comunhão. Agora a parte B diz assim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Isso é o quê? Cooperação. O Pai no Filho, o Filho no Pai é comunhão. Agora, Jesus se colocou à disposição do Pai. O Pai então poderia fazer uma obra através de Cristo, porque Jesus cooperava com o Pai. Está vendo? Comunhão e cooperação. Querido, isso é muito lindo. Então, aferre-se a essas verdades. Fale que o Pai, peça ao Pai para que Ele revele isso ao seu coração, meu querido irmão. Olha, você tem comunhão com Deus o Pai? Tem tido comunhão com Ele? Agora, então, se você tem, me escute com bastante atenção, com bastante cuidado. É impossível você e eu termos comunhão com Ele e não sermos cooperadores dEle ou cooperadores com Ele, porque Ele é quem vai fazer, mas precisa da minha e da sua cooperação. Agora, em que você tem cooperado com Ele? Em que você tem cooperado com Ele? Responda aí no seu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz assim. 1 Coríntios, capítulo 16, os versos 15 e 16. Olha que coisa mais interessante aqui, irmãos. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço dos santos. Isso aqui, primeiro. E agora, irmãos, comunhão. Somos irmãos, somos ligados ao cabeça, à videira. Vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia que se consagraram ao serviço dos santos. Isto é cooperação. Olha o versículo 16. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Está vendo? Então, uma pessoa genuinamente cooperadora com o nosso amado Senhor é aquela pessoa que de fato que desfruta da comunhão de Cristo. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos chamados para uma comunhão para sermos cooperadores. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus disse assim, far-lhe-ei uma auxiliadora. Essa palavra auxiliadora, né, é cooperadora. A igreja, a verdadeira, a Virgem noiva de Cristo, ela é uma cooperadora do seu Senhor. Ajuda ele naquilo que ele precisar. Queridos, Deus tem clamado. Deus precisa de homens e mulheres cooperadores. Mas o que ele tem encontrado, meus irmãos? Pessoas que não têm prazer na comunhão com Ele, jamais serão cooperadores. Eu disse aqui no início que Jesus disse assim, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Nós só podemos viver uma vida de cooperação com Ele, em primeiro lugar, desfrutando de uma comunhão com Ele. Se nós não desfrutarmos de uma comunhão com Ele, o nosso corpo será estático. Nós não teremos forças espirituais para realizar a obra na qual Ele tem designado para nós, que é pregar o Evangelho. Por isso que vocês podem perceber tantas pregações totalmente fora daquilo que o Pai deseja que seja ministrado. Porque estão pregando a Bíblia, não estão pregando a palavra de Deus. Porque como que vão pregar aquilo que eles não têm e não desfrutam? Queridos, nós desfrutamos de Cristo. A nossa pregação é Cristo e este crucificado. Paulo, chegando àquela igreja aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele disse assim, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo
e este crucificado. A mensagem é uma só: Cristo e a obra no Calvário. Uma vez que você creu que foi ali inserido na pessoa de Cristo na cruz, você morreu com Ele, ressuscitou com Ele, Cristo é a sua vida. Agora você é um apto para pregar a cruz, porque você é um crucificado. Por que não há, em muitos lugares, pregação da cruz? Porque as pessoas não creram que foram crucificadas. E se não creram que foram crucificadas, elas jamais poderão desfrutar de uma íntima relação de comunhão junto com a pessoa de Cristo. Precisamos, irmãos, ter comunhão com Ele. Filipenses 2:1 fala que nós somos chamados para a comunhão do Espírito. Quanto mais nós amamos a Cristo, mais nós desejaremos estar a sós com Ele. Comunhão. Comunhão, porque quando nós amamos alguém, nós queremos passar tempo com essa pessoa. Pessoas falam que amam a Jesus, que amam a Deus, que amam o Espírito Santo, mas quanto tempo você tem passado com Ele? Se no mínimo não passar pelo menos 1 hora por dia com Ele, significa que você de fato está fraquejando no seu cristianismo. Você diz que às vezes que ama o Senhor, mas as tuas atitudes negam redondamente a tua fala. Se você fala que ama, então demonstra isto aos pés do Senhor, ali no lugar recluso, ali no seu quarto, desfrutando de uma preciosa e doce comunhão com o nosso amado Senhor. Agora, quem ama Cristo vai desejar e estará a sós com Ele. Então, esses aqui, Deus pode usá-los para ser cooperadores com Ele. Mas, irmão, se não desfruta da comunhão, e eles estão fazendo muitas obras, e quais são essas obras? A obra do templo, a obra que são mandamentos e doutrinas e ensinamentos de homens. Então, eles estão aí nessa loucura de trazer almas para Cristo. Não é almas para Cristo, é almas para as suas denominações, é alma para o seu reduto evangélico ali, para que sejam contribuintes, para que aquela denominação, aquela igreja nominal ali cresça, seja batista, seja presbiteriana, seja metodista, seja o que for, não importa, é denominação. Cristo tem compromisso com a igreja viva, daqueles que de fato são deles. Jesus Cristo, meus irmãos, tem nos chamado para a comunhão dele mesmo, para estar com ele, para irmos e pregar o Evangelho. Amados, a comunhão com Deus é o princípio do céu. Se tivermos comunhão com ele, ele vai nos chamar para a pregação. E nenhum homem que vive numa descomunhão com Deus vai viver em vão. Jamais. O Pai sempre tem algo designado para ele. Ele será uma bênção na vida de muitas pessoas. E nem precisa sair falando que ama a Deus. Nem precisa saber que é um obreiro de Deus. Não, meus irmãos. As pessoas vão olhar para nós e vão conhecer e vão perceber que nós estamos com o Senhor Jesus Cristo. Um texto muito interessante em Atos, vou mostrar para vocês aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou os discípulos para estar com Ele, para desfrutar ali da sua presença, Pedro também estava lá. Mas Pedro desfrutava tanto da comunhão com a pessoa de Cristo, meus irmãos, que quando ele saía ali daquele reduto de comunhão com o Senhor, ele não fazia outra coisa, a não ser falar de Cristo, porque ele estava cheio de Cristo, passou tempo com Cristo. Então, as próprias pessoas conseguiam enxergar em Pedro que ele estava com Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12 e 13, aquele lindo sermão que Pedro e João ali, eles proferiram diante do Sinédrio, que diz assim a palavra. Olha o que Pedro disse, Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Agora, olha o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles estavam com Jesus, comunhão. E pregando aqui era cooperação. Queridos, você que está me vendo nessa oportunidade, você tem desfrutado de uma doce comunhão com o Pai, doce comunhão com o Filho? Você tem sido um cooperador com Ele?
Aliás, você não pode ser um cooperador de Cristo se você não desfrutar de uma doce comunhão com o nosso amado Senhor. Seria um engano letal, seria um engano grasso. Né? Então, queridos, a cooperação, ela é fundamental. Fundamental para cada filho de Deus. Se você desfruta da comunhão com Cristo, você será um cooperador. E Deus mesmo separará para você aqueles que vão cooperar com você. Somos cooperadores de Deus e teremos os cooperadores aqui na face da terra também. Vocês se lembram em Lucas 10, versículo 1, que Jesus enviou de 2 em 2 para realizar a sua obra. Isso é cooperação, mas eles estavam com Jesus, comunhão. Então Jesus enviou de 2 em 2 para serem cooperadores. Está vendo aqui, irmãos, que precioso que é? Os missionários foram enviados de 2 em 2 ou até de 3, lá em Atos 13, versículo 5. Quando o Espírito os enviou, enviou 2 ou enviou 3. Aqui, deixa eu ler para vocês, Atos capítulo 13, versículo 5, vai mostrar de uma forma tão clara, específica, essa questão aqui, da questão do envio. Né? Atos 13, versículo 5, diz assim, o 4, deixa eu ler o contexto. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. A palavra auxiliar aqui no grego é um cooperador. Tinha João como auxiliar. Então enviava de 2 em 2, de 3 em 3, mas antes eles desfrutavam da comunhão do Senhor. Se você pegar aqui Atos 13, versículo 2, a palavra fala que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles estavam ali ministrando ao Senhor e jejuando, né? Passando tempo diante do Senhor, buscando a direção do Senhor, numa doce comunhão. Então o Senhor os enviou, cooperação. Eles poderiam ser cooperadores porque eles desfrutavam de uma comunhão linda com Ele. Irmãos, Pedro e João, eles foram orar juntos, lá em Atos 3, versículo 1, lá no templo chamado Formosa. Foram orar às 3 horas da tarde, às 15 horas, Pedro e João foram orar. Então, queridos, isso é cooperação, um ajudando o outro. Isso é maravilhoso demais, meus amados irmãos. Paulo, ele orou de joelhos para os presbíteros de Éfeso. Abra sua Bíblia, por favor. Atos 20, versículo 36, a palavra de Deus ela diz assim, olha que interessante aqui. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Cooperação, oração, junto, corporativa. Queridos, muitas pessoas, infelizmente, têm perdido muito com o nosso Senhor, porque não desfrutam da comunhão, embora foram libertos. Creram que o velho homem foi crucificado com Cristo, ressuscitaram com Cristo, mas não desfrutam de uma comunhão com Ele, com a sua palavra. Como que podem ser cooperadores? Hoje em dia, a Igreja de Cristo tem sido uma igreja estática, porque o seu corpo está estático, não tem vivido uma vida de comunhão, uma vida prazerosamente aos pés do Senhor. O que isso acontece? Qual é o resultado? O Senhor não pode contar com eles, o Senhor não os tem como cooperadores. Mas aí muitos se levantam, não, Deus, Ele chama os incapacitados e os aperfeiçoa. Mas onde é que nós seremos aperfeiçoados? Na comunhão com Ele. Quando estamos aos pés de Cristo, nós iremos aprender dEle, que é manso e humilde de coração. Foi Jesus quem disse, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, vocês achareis descanso para as vossas almas. Comunhão com Ele, aprendendo a Cristo, nós podemos ser cooperadores com Ele, porque Deus não vai designar nenhuma tarefa para alguém que não aprendeu aos pés de Cristo. Deus não é louco para fazer isso, porque a obra que Deus vai realizar através de nós, as boas obras, elas têm que ser perfeitas, porque Deus é perfeito e nos habilita e nos dá competência pelo seu Espírito para sermos cooperadores com Ele.
Entende, irmãos? Agora, Deus não vai chamar ninguém para ser cooperador se essa pessoa é negligente e não quer aprender aos pés de Cristo. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então, guarde bem isto. Todo aquele que desfruta de uma doce comunhão com o Senhor também é um cooperador com Ele. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos por esse tempo que passamos aqui meditando na Tua Palavra. Que Teu Espírito, Pai, interprete essa verdade em cada coração. E que sejamos despertados para, em primeiro lugar, desfrutarmos da comunhão do Teu Filho. E, em segundo lugar, para sermos cooperadores contigo. Porque a obra na cruz já foi realizada. Tu já nos libertaste do pecado. Oh, meu Pai, abre os nossos corações, nossos ouvidos, nossos olhos para enxergarmos essa realidade. Faça isso, Pai, em cada um de nós e frutifique a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.